Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Todo mundo me ouvindo por aqui? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando hoje nosso primeiro evento do ano da Comunidade Caduzeira. A gente estava com muita saudade de fazer o evento, é muito bom ver algumas carinhas por aqui que a gente já não via há algum tempo. A Gabi está por aqui comigo hoje também. Gabi, está por aí? Estou sim, pessoal. Estou aqui com a Márcia, porque tem mais gente na sala comigo. Então, qualquer coisa, vocês perguntam de novo aí, que eu repito, sem problema, tá? Eu estou aqui com o pessoal na sala aqui do Engaja, né, que está participando aqui presencialmente. Estou muito feliz de poder participar também, fazer essa mediação junto com o Renan, de uma temática tão importante, que a gente aí precisa sempre estar reforçando até que as pessoas entendam, né, e que tudo seja possivelmente normal, né, dentro das medidas. E trouxemos aí alguns tópicos interessantes de bastante curiosidade para a galera ter conhecimento e que muitas vezes são muito mal entendidos. Então, estou muito feliz de estar aqui participando também com vocês. Maravilha, pessoal. Quero agradecer a presença, então, da Gabi, do pessoal todo que ajudou a gente a acontecer, né, esse evento, a Bárbara, todo o pessoal que estava aí ajudando a gente. E quero também agradecer a presença dos convidados hoje, né? Então, no nosso evento hoje, a gente está recebendo a professora Mônica, lá do Departamento de Educação da Unesp. A gente está recebendo também o Alexandre, que é psicólogo aqui em Rio Preto e participa do Núcleo de Diversidade Étnico-Racial aqui em Rio Preto também. E a Thalita, né, que a gente tem um prazer muito grande também de estar recebendo hoje como uma pessoa convidada a nos falar, né? A Thalita participou ano passado bastante com a gente aqui da comunidade, ela é professora da rede pública e também é ativista, né, dentro dessa causa da negritude aqui no Brasil, em Rio Preto principalmente. E sejam todos muito bem-vindos, agradeço demais pela presença de vocês, por terem doado esse tempo. Já vou abrir para vocês falarem, mas antes eu vou só explicar como vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje. Então, nós separamos perguntas, né, que vão guiar a nossa conversa, separamos em 3 blocos, para que a gente possa entender um pouco mais de forma aprofundada, por mais que seja uma conversa, né, não tão estruturada, mas ela tem alguns fundamentos ali que a gente pretende seguir. E a gente vai separar em 15 minutos para cada bloco. Ao final, né, quando os convidados acabarem de fazer as colocações deles, a gente vai abrir para vocês perguntarem e comentarem também. E aí pode ser por áudio, né, ou pode ser aqui no chat também, que a gente vai estar acompanhando. Beleza? Mônica, Thalita, Lê, vocês querem dar um alô aí? Eu quero. Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço pela pessoa do Renan, que entrou em contato. É sempre muito bom estar com vocês e a gente está à disposição para estar conversando sobre esse assunto. Pena que a gente tem que conversar sobre esse assunto, mas entendo esse problema, que bom que vocês estão querendo ouvir, compartilhar e discutir essas questões tão tristes, mas tão importantes para a gente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde para poder debater um tema tão importante e, principalmente, a gente aqui hoje está atento para a desconstrução, para a gente aprender e reaprender. Então, vai ser uma troca que eu acho que vai ser bem significativa. Obrigado. Eu gosto. Thalita, o seu microfone eu acho que falhou para a gente. Para vocês também, pessoal, ou só para mim aqui? Para vocês também, né? Thalita, eu acho que o seu áudio está ruim, talvez seja a conexão. Você até deu uma travada aqui. Você quer tentar sair, entrar de novo? Acho que ficou um pouco ruim a conexão mesmo. Bom, a gente vai seguindo aqui, eu acho que a Thalita talvez vai tentar sair e entrar, mas deve ser a conexão, tá? Pessoal, então, não há necessidade de a gente contextualizar, né, o racismo no Brasil. Eu acho que, infelizmente, como a professora Mônica já introduziu aí, é uma realidade no nosso país, e a gente precisa, a nossa intenção
é trazer esse tema de uma forma mais crítica, para a gente conseguir entender onde a gente está dentro desse contexto e como a gente pode combater, né, nas nossas ações, a gente conseguir ser antirracista, né? Eu acho que é um caminho a ser construído. Então, nosso primeiro bloco de perguntas, a gente queria falar um pouquinho sobre as faces do racismo, né? Então, a primeira pergunta que eu jogaria aqui, depois a Gabi faz já a próxima pergunta, eu queria entender um pouquinho mais quais são as faces do racismo, né? Então, o racismo tem muitas faces. Então, no dia a dia, a gente participa de diversas conversas, a gente vê muita coisa que é exposta o tempo todo em redes sociais, em programas de TV, como aconteceu recentemente no Big Brother Brasil, em que um integrante, segundo ele, fez uma piadinha sobre o cabelo de uma pessoa afro e foi racista, né? Isso gerou uma grande repercussão. Então, quais são as faces do racismo, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer. Assim, existem vários tipos de racismo? Bom, eu posso começar? Então, né, primeiro a gente precisa entender o que é o racismo, né? O racismo é toda forma de preconceito ou discriminação voltada para uma raça ou etnia, quando uma raça ela se sente superior à outra, né? E dentro dela tem vários tipos de racismo. Então tem aquele racismo mais individual, voltado para uma pessoa só, aquele racismo que ele é institucional, que é o racismo que vem do Estado, da igreja, das empresas. Tem o racismo cultural, que aí já envolve religião, as línguas, os costumes. Tem o racismo que ele é comunitário, que também é voltado para as comunidades como as indígenas. Então tem vários tipos de racismo, né? E a gente vê, né, o quanto que está presente nessa sociedade, que você citou esse caso do Big Brother, e que teve bastante impacto na sociedade. Só que tem o racismo que é muito importante dizer que não existe, que é o racismo reverso, né? Que é o racismo contra as pessoas brancas. Porque quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma raça superior em detrimento de outra raça. Os brancos, eles são privilegiados, então eles não têm todo esse impacto da opressão. Mas aí alguém pode falar, mas é porque eu sofri, porque me chamavam de alemão, ou porque isso ou aquilo. O branco, ele pode sofrer o preconceito, e é diferente do racismo. E quando a gente fala do racismo, fala de etnia, pode também ter a questão indígena, asiática, não necessariamente do negro, só que a questão racial negra é a que está mais presente aqui na nossa sociedade. Oi, Alexandre, Thalita, não tinha dito no começo, prazer estar aqui com vocês, viu? Uma alegria. Mas, gente, também, complemento, né, acho que talvez só para dar um exemplo, que o Alexandre já explicou também, quando a gente fala do racismo institucional, a gente está mais ligado à questão das instituições. Um exemplo, a polícia, né? A polícia é uma instituição, a polícia é um braço do Estado, a polícia revela qual é o projeto de Estado que a gente tem no nosso país. E aí a gente vai ver a polícia tratando de forma diferenciada, quando a gente vê os números, quando a gente vê os dados, tratando diferente uma população e outra. Por exemplo, também, uma vez foi dito na TV, então não foi uma coisa assim, camuflada, né? Uma pessoa na hierarquia da polícia dizendo, não, a nossa entrada, o nosso tratamento nos bairros chamados mais centrais e bairros de um valor, que tem um valor econômico maior, é completamente diferente da nossa ação quando a gente vai num bairro mais periférico. Então, o que justifica isso? Não é? Que não seja uma questão de racismo. O outro tipo que também está muito em moda é a gente falar do racismo estrutural, né? E que está cristalizado, na verdade, né? Na nossa cultura, no nosso dia a dia, nas estruturas que a gente tem, tanto um quanto o outro, é difícil da gente ver. Porque esse racismo, né, que eu xingo o outro, que eu falo alguma coisa assim, ele é direto. Esse institucional e esse estrutural, a gente precisa, às vezes, virar e falar assim, não, mas eu não sou racista, ou eu não tenho isso, mas os dados dizem para a gente. Exemplo dessa questão estrutural é o seguinte, quantas pessoas, por exemplo, na política negras nós temos? Quantas pessoas em cargos de chefia nas empresas?
quantos são, em termos percentuais, as pessoas mais ricas do país que são negras? E quanto, em percentual, são as mais pobres? Eu não preciso mais responder, porque vocês sabem. A maioria dos pobres, a minoria dos ricos, nos cargos, os grandes cargos, muito mais pessoas brancas, nos cargos mais baixos, muito mais pessoas negras. O único cuidado que eu acho importante é que essa coisa, das vezes, do estrutural e do institucional tira um pouco de nós, né? Então, é estrutural, então parece que não tem nada a ver comigo, né? E a gente não pode esquecer que tanto as estruturas como as instituições, elas foram criadas por nós e são mantidas por nós. Então, dá para a gente falar dessa separação do individual e do estrutural, mas não dá para a gente sair fora como se isso fosse alguma coisa que não tivesse nada a ver comigo, que não tivesse nada a ver com a sociedade como um todo. Será que dá para ouvir agora? Sim, sim. Então, mais uma vez, agradecendo o espaço, né? Tinha comentado que integrou o cursinho que eu gosto bastante, de estar com a Lê, de estar com a Mônica, que, como vocês separaram a minha mãe, a semelhança aqui, né? A Mônica foi minha orientadora na faculdade, assim, e foi responsável por todo o meu trajeto aí. É uma alegria muito grande. E aí, eu acho que quando a gente, né, antes da gente falar de racismo, a gente tem que pensar, né, mas o que é raça? E aí tem uma autora que eu gosto bastante que vai trazer a raça no sentido de ser, né? Ela vai ser não biológica, né? Então, vai ser um signo arbitrário, como, por exemplo, a gente pega o gênero, né? Por que a gente classifica as funções sociais para as mulheres e para os homens na sociedade a partir do gênero? É arbitrário. Em outras sociedades poderia ser diferente. Ou a gente poderia usar outro marcador social. A gente poderia usar, sei lá, o tamanho do pé. A gente poderia usar qualquer coisa da nossa característica física, e a partir daí a gente vê como é irracional a gente usar esses atributos e essas características físicas para determinar o lugar social. E aí, então, dizer, né, que a raça ela vai ser uma categoria essencialmente política e historicamente determinada para cumprir uma função social, né? Então, a gente remonta desde mais ou menos do século XVI, que antes, né, o pertencimento das pessoas, elas se davam a partir da religião, a partir de outras características, e a partir do capital mercantilista, esse homem europeu, colonizador, ele vai se tornar o sujeito universal. E aí, nesse sentido, aparece a ciência para tentar justificar, aparece aspectos biologizantes, então fala, o tamanho do cérebro, o tipo sanguíneo. E aí, esses argumentos, eles vão ser falaciosos, no sentido de que eles não se sustentam. Ou seja, né, a gente não consegue encontrar características que justifiquem racionalmente, cientificamente, uma raça ser dominada por outra raça, uma raça ser inferior e outra raça ser inferior. Então, né, esse conceito de raça, ele vai ser político, ele vai ser arbitrário, ele vai ser historicamente dado, né? E aí, eu acho que é importante a gente pensar também que dentro desse processo, né, que hoje a gente está, hoje não, né, há muito tempo a gente está falando, talvez hoje sendo escutado um pouquinho mais, de que quando esse sujeito branco, ele vai se identificar também como racializado, né, porque a gente tem que pensar nesse aspecto. Se eu, enquanto mulher negra, né, eu sou uma pessoa racializada, eu sou negra, uma pessoa branca também é racializada, né? Então, ele vai encontrar aí mais ou menos uma porta de vidro, né, para perceber, opa, né, então, eu não sou a pessoa universal. Eu lembro de um exemplo que não sei se foi até com a Mônica, né, que eu vi esse exemplo. A gente fala de preservativo, e a gente fala de preservativo no geral, né? Quando a gente quer falar do preservativo feminino, a gente tem que falar preservativo feminino. Então, geralmente é isso, as pessoas falam mulheres, mas quando quer se tratar de uma mulher negra, aí tem que demarcar, mulher negra, né? E aí, nesse sentido, né, pensar esse aspecto também da raça, que o sujeito branco, ele também deve ser racializado e considerado nesse aspecto. Então, de forma geral, eu acho que isso, né, o racismo vai ser essa grande fantasia, né, uma fantasia, uma irracionalidade capitalista usada para oprimir, explorar alguns povos, né, em detrimento de outros.
Gente, aprendi tanto em 7 minutos aqui de conversa, né? Vocês trouxeram pontos muito interessantes, assim, eu acho que foram sendo costurados aí pelos três, né? Mas eu acho que o Alexandre pontuou muito a questão de uma ilusão de superioridade, né? A questão do racismo, acho que existe uma intenção de superioridade pela classe opressora, né? A Mônica falou muito eu achei muito interessante, Mônica, o ponto que você traz da questão do racismo institucional e estrutural, que é a sensação da pessoa que está tendo um ato racista de ela achar que aquilo não é com ela, né? Então, pô, se é estrutural, não é muito comigo, né? Qual que é a minha parte nisso, né? Vai tirando um pouco da pessoa, né? E a Thalita falou coisas bem interessantes aqui também sobre a raça ela ser uma questão política historicamente determinada, assim, né? Achei isso uma fala bem marcante ali, assim. Gabi, você quer comentar algo sobre esse tópico? A questão que a Mônica levantou sobre o cuidado, né, que todos devem ter com relação ao racismo estrutural e institucional, né, de livrar da culpa, né, do racismo. Porque isso é muito socializado, né, de que as pessoas não têm culpa do racismo. O racismo está aí, é histórico, acontece, mas o problema não sou eu, né? O que eu posso fazer para mudar isso? O problema é a questão, né? O governo são sempre os outros, né? E retirar sempre a culpa de cima daquilo que lhe convém. Né? Então, esse é um ponto realmente que é muito reflexivo. As pessoas realmente deveriam parar para pensar antes de reproduzir essa fala, né? Essa falsa impressão aí de que eu não tenho culpa, né? O racismo já está aí, eu não tenho nada a fazer sobre essa questão. Gabi, tem uma pesquisa muito interessante, acho que já faz uns 4 anos que foi feita, de um grande jornal, que ele virava e perguntava assim para a pessoa, você é racista? Não. Você conhece alguém racista? Sim. Então deu assim, ninguém era racista, mas todo mundo conhecia alguém racista. Então, isso é bem típico, né? Então, é o outro, nunca sou eu. Né? Então, quando você junta isso, fica muito interessante, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Em diversas questões, né? Mas nesse aspecto, principalmente. Pessoal, e aí a gente também queria introduzir uma questão aqui com relação ao mito da democracia racial, né? A Gabi, você quer comentar um pouco sobre isso? Acho que está, né, relacionado até mesmo ao colorismo, e gostaria, inclusive, né, de que isso fosse explicado, obviamente, de maneira um pouco mais precisa, porque geralmente a gente entende com o mito da democracia essa questão de que todos aqui convivem muito bem, porque é um país que recebe muito bem todo mundo, né, e está realmente associado também o Brasil, né, ser um povo cordial, né, e abraçar e acolher. Então, aqui não existe racismo, né, é um país de negros, um país que acolhe todo tipo, né, todas as raças, todas as etnias. Então, entender um pouco melhor como funciona isso e também como a mídia traz essa questão do colorismo tão forte, né, dentro do assunto aí do racismo. A gente encontra um padrão de negro, né, na televisão, nas novelas, nos filmes. Então, assim, pode ter negro, mas não é qualquer. Né? Então, isso também seria interessante de a gente entender um pouco melhor, porque é um conceito que poucas pessoas entendem, a questão do colorismo também. Posso começar com um pouquinho do mito da democracia racial, né, que acho que vocês colocaram muito bem, ele é um mito, né? Inclusive tem uma história, né, de um pesquisador, se não me engano ele era americano ou europeu, que ele ouvia a respeito disso, né, e inclusive essa ideia, né, do Brasil como sendo aquele lugar em que somos todos miscigenados, em que vivemos muito bem, em que você vai no carnaval e os pretos estão dançando junto com os brancos e que está tudo maravilhoso. E que ele chega aqui no Brasil e vê realmente, né, um discurso disso. Mas aí ele se dá conta, por exemplo, ele era um homem negro,
que quando ele chega num restaurante, ele veio de fora, então ele estava com grana, quando ele chega num restaurante bom, ele é o único negro do restaurante. Quando ele chega no hotel, que é o hotel top, só tem ele de negro naquele hotel, ou muito poucos. E ele vai ver que, na verdade, todos os outros, o garçom, a faxineira, quem atende, são os negros. Então, essa ideia do mito, né, dessa discussão de que assim, recebemos todo mundo muito bem, aqui todo mundo convive muito bem, como é que quebra isso? Como é que se quebra isso? A partir dos indicativos sociais e econômicos que a gente tem. Então, esses dados vão sendo reveladores para a gente de que isso é um mito, né? Porque, veja, se nós fôssemos efetivamente uma democracia racial, nós negros não somos um pouco mais de 50% da população? 51, 54, depende aí das contas. Então, nós deveríamos estar representados, mais ou menos, em meio a meio, em todas as esferas da sociedade. E isso não acontece. Então, acho que essa questão objetiva, até a gente pensar, porque aqui a gente está num cursinho e está pensando nas questões da educação, essa discussão, os dados, eles revelam para a gente que há um discurso que não bate com a realidade. Porque, se eu for ver a escola pública, ela tem cor. Se eu for ver os presídios, ele tem cor. Se eu for ver a classe mais de menor acesso econômico, tem cor. Se eu chego na universidade e vejo os cursos mais prestigiados, a medicina, a engenharia difícil, os cursos no exterior, também tem cor, e não é a cor negra, né? Então, a gente vai vendo que essa ideia, por isso que a gente pode dizer sem medo, que embora possa ter esse discurso de uma certa democracia, os dados são reveladores de que essa democracia não existe. Exatamente, né? E a gente vai perceber, né? Porque quando a gente fala do mito da democracia racial, a gente fala que ele acaba negando a existência do racismo no Brasil. Então, quando fala que todos nós somos iguais, quando fala, por exemplo, vai chegando no mês da consciência negra, aí você tira aquela foto do Morgan Freeman e fala que não existe consciência negra, nem consciência branca, nem consciência amarela, que existe consciência humana. Quando você faz isso, você, na verdade, você está reforçando o silenciamento, né, do povo preto. Por quê? Porque nós não somos iguais. Porque quando a gente fala dessa democracia, quando a gente vai entender democracia, a gente fala de igualdade de direito. E como a Mônica falou muito bem, uma coisa que não tem é essa igualdade de direito quando a gente fala da questão da raça. E também uma questão que sempre está ligado a essa tal do mito da democracia racial, que é ligado à meritocracia, né? Porque a sociedade, ela insiste em dizer que ela é meritocrática, né? Que a gente consegue tudo o que quer por esforço próprio. Mas isso é uma forma de colocar a culpa no indivíduo pelo seu fracasso, né? E não considerar toda uma estrutura que está em volta. Porque é muito injusto, por exemplo, eu apostar uma corrida com a Mônica e eu sair 3 metros para frente, é claro que eu vou ganhar. Só que aí a sociedade vai na Mônica e vai falar, tá vendo? Sabe por que você não conseguiu? Porque você não quis. Porque você teve toda a capacidade. Mas nós saímos de lugares diferentes, né? Só que aí essa questão da meritocracia, ela vai reforçar a questão do mito da democracia. Não, porque todo mundo é igual, né? Só que isso acaba trazendo muito mais desigualdade e silenciamento. E quando a gente vai falar de colorismo, né, que também falou, que colorismo é a classificação da pessoa conforme o seu tom de pele, né? Então, por exemplo, quanto mais dentro da negritude, quanto mais a pessoa ela tem o tom de pele mais escura, mais ela vai sofrer o preconceito, né? E quanto mais clara, não. E é muito interessante quando foi falado essa questão da padronização, né? Que até para você ser negro, para você ser aceito, você tem que entrar numa padronização. Tem um youtuber negro que é muito famoso, que é o AD Júnior, que eu até indico ele para vocês, que ele vai falar da questão da passabilidade, né? Então, por exemplo, eu, Alexandre, eu sou negro de uma pele mais clara. E muitas vezes eu fui privilegiado com a questão da passabilidade, porque a sociedade ela não me entendeu como uma pessoa negra, né? E até eu demorei de entender que eu era negro. Tem a questão do moreno, né? E a gente vai... Então, assim, essa passabilidade vai tendo privilégios que pessoas de tons mais escuros não têm, porque ele não é negro, né? Porque a gente sabe que quanto mais negro, mais preconceito. Então,
há essa questão dessa padronização, né? Há essa questão do colorismo, que quanto mais tem um tom mais escuro, mais tem a questão do preconceito, porque vai associar a coisas negativas, como foi no caso do Big Brother, né? Que aquele cabelo sujo foi associado ao rapaz que tinha o cabelo black. Por que houve essa associação? Porque essa estrutura, esse racismo estrutural faz pensar que pessoas desse tipo são pessoas sujas, mal cuidadas, e faz toda uma relação. Então, quando a gente fala de colorismo e essa questão do mito, são temas muito complexos. Eu acho que bem contemplada pela fala da Mônica e do Alê, e aí me parece não, né, é o que é, que a partir do mito da democracia racial, a gente vive no Brasil um genocídio consentido, né, porque diferente do apartheid, diferente do holocausto nazista, que era oficializado pelas instituições, legalizado, né, a gente vive um racismo que ele é escamoteado, né, a partir da miscigenação, a partir, né, de uma intersecção aí entre culturas, entre raças e tudo mais. E aí eu salvei aqui uma expressão interessante, né, de um autor que eu gosto bastante, que é o Kabengele Munanga, que ele fala: o racismo é um crime perfeito, porque além de matar fisicamente, ele alija pelo silêncio a consciência tanto das vítimas como da sociedade como um todo, tanto brancos como negros, né? Então, quando a gente pensa a democracia racial, a gente pensa, é isso, esse crime perfeito, né? Porque é um crime que você fala assim, não tem. Como que eu defino racismo, né? Fica sempre no campo da subjetividade, se aquilo foi ou não racista, né? E aí, pensando o mito da democracia racial como um mito, eu acho que é isso, né? Ele atende muito bem o interesse da sociedade, né? A estrutura social, por isso que a gente fala de racismo estrutural. E aí não é interessante que esse mito, ele se desfaça, né? Então, acho que a gente tem que pensar como que a gente pode criar novas narrativas, né? E aí, para falar um pouco do colorismo, eu também separei um trecho de um livro que eu gosto bastante, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É uma das personagens, a Pecola, e aí o trecho é o seguinte: passava longas horas sentadas diante do espelho, tentando descobrir o segredo da feiura. A feiura que a fazia ignorada ou desprezada na escola, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Se tivesse outra aparência, se fosse bonita, talvez Tioli fosse diferente, e a senhora Bidolfo também. Talvez eles dissessem: ora, vejo que olhos bonitos de Pecola, não devemos fazer coisas ruins na frente desses olhos bonitos. É uma menina que quer ter o olho azul. E por que eu trouxe isso, né? Porque o colorismo, ele nada mais é do que, né, na minha concepção, esse gradiente entre mais humano e menos humano. O mais humano é o mais perto do sujeito branco e o menos humano é mais perto do sujeito negro, né, do sujeito de negro, com o tom de pele mais escuro. Quanto mais escuro, menos humano, e quanto menos escura, mais humano, né? E aí, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter umas diferenças aí, né, de quem que é negro. No Brasil, o marcador social é o fenotípico, é a cor da pele, né, não é só a relação ancestral, meus pais, né, meu pai, minha avó é negro, mas eu sou branco, né, então você vai ser encarado como um branco, como a Mônica disse, né, se tem alguma dificuldade em identificar quem é branco, quem é negro, a polícia não tem essa dificuldade. O zelador do prédio que vai falar quem entra pela porta de serviço, quem entra pelo elevador social, também não tem essa dificuldade. Então, a gente tem muito expresso esse marcador social de quem que é branco, de quem que é negro do Brasil. E é importante também, porque a gente vai ter aí, né, um delinear nas políticas públicas dessa definição de raça, né? Então, tem o censo do IBGE desde 1872, mais ou menos, essas definições, né, de quem é branco, de quem é negro, mudando as metodologias ao longo do tempo, então, por heterodeclaração, depois por autodeclaração, e tem um específico de 76, que a gente tem 136 cores diferentes na autodeclaração racial. Então, loiro, azul, mestiço, vermelho, rosa, queimado, cacau, bombom, tudo que vocês imaginarem. Então, se hoje tem mais de 50% da população que se autodeclara negra, né, e negro vai ser aí pretos e pardos, né, vai ter uma junção para ser definido como negro,
Isso é um avanço, né? Isso é um avanço sobre essa autodeclaração em um país onde ser negro é ser menos humano, é ser irracional, é ser imoral, é ser todas as coisas ruins, assim, né? Então, eu acho que sobre a questão do colorismo, né? Qual que é o gradiente de humanidade que a gente define? E aí que pode ser usado para segregar, né? Quando você fala, ó, essa pessoa não é negra, né? Não é negra no sentido de tem um tom de pele um pouco mais claro, né? Enfim, esse tipo de coisa. A gente junta, né? Já, como coloquei no começo, raça é um termo político, né? Não é um dado necessariamente biológico, e é um dado político com esse marcador fenotípico, né? Então, é importante que ele seja definido. Perfeito. Pessoal, o Gá Monteiro tinha levantado a mão primeiro e depois o Jefferson abriu o áudio. Gá, você quer falar? Boa noite, né? Estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade o Alexandre estava falando a questão da passabilidade, e eu tenho algumas concepções a respeito disso, né? E sobre ser preto, né? E sobre viver essa opressão racista na sociedade. Eu queria saber, assim, quando... E na verdade eu tenho as minhas opiniões sobre isso, mas eu acho que é um tanto chato só ter as minhas opiniões, eu gosto de ouvir outras opiniões até para eu abrir o meu leque de pensamento. Quando se fala de passabilidade, eu queria entender, assim, você fala pela branquitude, pela negritude, esse princípio, essa visão, e dentro da negritude, no sentido de entender esse conceito de passabilidade, na verdade, assim, conviver com isso, eu falo conviver porque parece ser uma atividade passiva, consentida. O que você indicaria ser uma boa saída para que isso saia do passivo, né, de passabilidade, de eu entender que eu vivo numa sociedade, ou às vezes eu não entender mais esse pressuposto de que o preto, olha, que ele não é tão preto quanto o preto retinto, e se sentir aliviado por isso. Porque dentro da negritude eu consigo perceber que isso inconscientemente isso pode acontecer. E se essa for sua visão, eu queria saber qual seria uma boa saída para que possa ter um despertar de falar, não, realmente, eu sou uma pessoa preta, eu não sou mais nem menos preto, eu sou preto. E até pela luta da causa. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Sim, ficou. É porque assim, é muito complexo, né? Porque quando a gente fala da passabilidade, de ser preto, está por trás de muitos aspectos psicológicos. Então, por exemplo, eu vou um pouquinho pela psicologia, tá? Que é a minha área. O olhar do outro é importante para a construção da minha identidade. Então, tudo que eu observo à minha volta vai, de certa forma, internalizar e vai dizer quem eu sou. Quando eu olho para o outro, iguais a mim, por exemplo, que sofrem preconceito, que sofrem a discriminação, que tem um alvo nas costas, inconscientemente eu vou querer afastar isso de mim. E eu não vou querer ser igual. Então eu, por exemplo, alguém que tem essa pele mais clara, que ela, na verdade, utiliza como mecanismo de defesa, de negação, de falar, não, eu não sou igual, porque eu não quero viver isso. Porque viver essa realidade é lidar com a dor. Então, muitas vezes a pessoa não se acha negra porque simplesmente não quer. É porque por trás disso tem um conteúdo de dor que ela tem que lidar que muitas vezes ela não está preparada. Isso acontece muito quando muitas pessoas falam assim, porque os negros são os próprios racistas. Faz piada, né? Por quê? Porque às vezes ele não quer lidar com aquilo, então com uma forma de rejeição, psicologicamente, eu quero afastar de mim e eu acabo utilizando isso como mecanismo de defesa. Mas como fazer para eu me descobrir quem eu sou, que é o resgate da gente mesmo, né? Que é assim o resgate da nossa origem, o resgate da nossa ancestralidade, saber quem eu sou, da família e entender como um todo, né? E entender o porquê que na verdade eu nego essa existência. Só que isso tem a questão do histórico de vida de cada um, a questão da subjetividade, né? E a questão de como eu me vejo diante do mundo. Tem gente que, por exemplo, que é negra e que ela não vai se entender e vai passar a vida inteira não se entendendo porque ela não... Por tudo que ela viveu, por todo esse histórico, por todo esse mecanismo de defesa, ela não vai conseguir. Só que da mesma forma que a gente foi construído, porque ninguém nasce racista, também tem como desconstruir, né? E sempre me perguntam, não, mas as pessoas nascem racistas,
como que é, e como já foi dito, é uma construção social. Eu costumo dizer, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, se eu pegar um bebê e uma barata. Se eu pegar um bebê e colocar aqui no chão, na minha frente, e passar uma barata, o que o bebê vai fazer? Tem algo se mexendo, vai pegar a barata, vai brincar, vai chacoalhar, vai tentar colocar na boca. O que os pais vão fazer? Tira essa barata, começa a gritar, bate na mãozinha, pega a vassoura. Ou seja, o bebê, ele aprendeu a ter medo de barata. Por quê? Porque ele associou, né, a barata a todo esse comportamento. O racismo, claro que de uma maneira muito mais complexa, também a gente aprende, porque a gente vai crescendo, observando, né, toda a estrutura, tudo que está acontecendo e vai formando a nossa identidade, nossos conceitos e nossos preconceitos. Então, da mesma forma que a gente consegue construir, a gente consegue desconstruir, que é a questão da gente mesmo, da gente se entender como um ser preto, né? A gente entender que é a busca das nossas origens, mas aí a gente tem que estar preparado para a desconstrução. Eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Posso comentar? Acho que um aspecto importante da questão do colorismo é como ele é revelador do racismo. Por quê? Porque quem é que tem passibilidade, né? Que é esse termo que vocês trouxeram. Quem é mais perto do padrão branco. Né? Então, você sabe que o seu cabelo não é liso, a sua pele não é tão clara, o seu olho não é azul, mas você está mais perto desse padrão do que aquele que tem o cabelo mais crespo do que o seu, do que aquele que tem a pele mais escura do que a sua. Então, acho que essa compreensão também é muito importante para a gente, né? Como negros de pele mais clara e como negros de pele mais escura também, que é compreender esse colorismo como uma revelação explícita do racismo. Porque, olha, aquele que é mais escuro eu não tolero, e aí a palavra é tolero mesmo, né? Mas o que é mais branquinho, que parece um pouquinho mais comigo, que está um pouquinho mais próximo, né? Aí dá para eu tolerar. E aí eu não tenho nem vergonha de tratar dessa maneira. Veja como ele revela, porque aquele que é um pouquinho mais perto, eu trato um pouquinho melhor. Mas aí também acho que vai ficando evidente que também para nós, para aqueles que têm a pele mais clara, também o racismo existe. E quer ver uma dúvida? Uma vez uma pessoa comentou assim comigo, uma pessoa muito próxima, né? Falou, tudo bem, então, você é mais clara, né? Você tem um parente branco e um parente negro. Por que negro, né? E aí eu falo para você, quando a gente fala dos números, de novos dados, e eu falo nas grandes empresas, nós temos brancos e pardos ou temos brancos? E quando eu vou na escola pública, eu tenho negros e pardos ou só tenho negros? Desculpe, pretos e pardos, ou aí sim eu tenho só pretos? Então, você vai vendo, os dados mostram para a gente, a realidade mostra para a gente que pretos e pardos, né, se a gente pode usar essa term, estão muito mais próximos do que pardos e brancos. Né? Então, além dessa questão da identidade, também na nossa sociedade essa coisa é muito bem marcada, muito bem delimitada, de qual é o lugar, de quem somos nós e de quanto somos tolerados por estarmos um pouquinho mais próximos de um padrão legal aí, de alguma coisa que a gente possa ser. Muito bom. Pode falar, Gabi. Só um último comentário a respeito também do que a Mônica e o Ale acabaram de dizer, né? E é interessante como o inverso também acontece quando é um branco que vai apontar o negro mais claro. Quando o negro mais claro resolve falar sobre o racismo. Mas do que você está falando? Você nem é tão negro assim. Você é claro, você é moreno claro, né? Como se a partir do momento que o negro mais claro, de tom mais claro, fosse mais claro, né, for mais claro, ele também já perde o direito de se ofender por sofrer preconceito, por sofrer racismo, e o branco também se acha no direito de apontar isso. Esse é o mais incrível também, né? Pessoal, para a gente dar continuidade aqui nos tópicos, a gente vai só trazer um dos pontos que nós tínhamos aí desenhado para esse segundo bloco,
que trata um pouco de como ser negro no Brasil, né, como é ser negro no Brasil. A gente queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão do movimento negro, assim, né, como é que hoje isso está, né, acontecendo no Brasil, e, enfim, um pouco da história do movimento. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso também. Eu queria que essas duas questões, né, tanto o como ser negro no Brasil quanto o movimento negro, pensar isso no plural, né? Como ser negros e negras no Brasil e movimentos negros, né? Porque aí a gente tem essa questão, né? Como que é ser negro no Brasil? A gente tem esse paradoxo, né? Esse paradoxo que, ao mesmo tempo, eu sou entendida como uma pessoa negra, né? Dentro desse bloco da negritude, também eu sou excluída das minhas questões subjetivas, né? Que é diferente da Mônica, que é diferente do Alexandre, né? Então, acho que pensar essas duas questões no plural, né? E aí, dos movimentos negros também, né? Pensar os movimentos no plural. Então, a gente consegue remontar o movimento negro, né? Desde o período escravagista, as formações dos quilombos, os frontes. Depois a gente consegue pegar, na década de 70, a formação do movimento negro unificado, a formação de outras organizações de mulheres negras. A gente consegue pegar hoje as Mães de Maio, a gente consegue pensar na organização da Marcha das Mulheres Negras, os movimentos negros dentro dos partidos também, né? Então, a gente tem movimento negro fora dos partidos, movimentos negros independentes e movimento negro dentro do partido, né? Então, a gente vai ter uma frente de massa de pessoas do partido que tem uma agenda a partir da questão racial. E essa questão da agenda também, ela vai ser plural, né? A gente vai ter movimentos negros que não vão, por exemplo, pensar numa questão anticapitalista, né? A gente vai ter um movimento negro que não vai pensar na questão de gênero. Então, eu acho que, de forma geral, é isso, né? A gente tem, ao decorrer, né, de todo esse tempo, várias organizações negras em diferentes instâncias e com diferentes agendas, né? Queria destacar, concordo também plenamente com isso que a Thalita disse, mas destacar uma falha histórica, né, que a gente tem, porque talvez agora um pouco menos, mas certamente os mais velhos e os nem tão velhos assim, têm uma ideia histórica de que os negros escravizados chegaram no Brasil, trabalharam, e aí depois chegou a Princesa Isabel e libertou todo mundo, né? A gente tem movimento negro desde que o primeiro grupo chegou aqui, né? E essas histórias são uma história oculta, né? Tem um autor muito interessante brasileiro chamado Clóvis Moura, que tem um livro que se chama Rebeliões na Senzala, que vai contando a história de rebeliões que você teve constantemente, né, do povo negro não aceitando essa situação. A gente ouve a respeito dos quilombos, a gente vai lembrar só do quilombo dos Palmares, e nós tivemos inúmeros quilombos que subsistiram por muito tempo e que pressionaram, na verdade, todo o país, toda a política, tudo mais, para essa movimentação e para a gente chegar num período de suposta, né, de parar com essa escravidão, que, na verdade, também aí é uma outra história, né, porque você parou com essa questão da escravização, mas você também não ofereceu nenhuma condição social, econômica de inclusão das pessoas negras aqui dentro do país. Mas essa ideia do movimento, às vezes a gente acha que o movimento é agora, né? Há um movimento, o Black Lives, há o movimento de 60, mas sempre você teve a população negra se movimentando. O que a gente tem, que também é um reflexo desse racismo construído, né, e feito, é uma invisibilização desses movimentos, dessas rebeliões, dessas pessoas que agiram o tempo inteiro, dos abolicionistas negros e da própria população negra que se cuidava, que se mantinha e que estava em constante luta contra essa situação, como a Thalita bem disse. Exatamente. E aí, se você começar a reparar, né, olhar para o lado, você vai perceber que vão ter grupos, núcleos, ONGs, movimentos sociais, grupos de partidos políticos. Então, assim,
vários movimentos que estão se reunindo, estão pensando da questão da negritude, também da questão da branquitude. Então, assim, está acontecendo, né? E eu acho que um benefício que a gente tem nos dias atuais, que está muito forte a questão da internet. Aí, com a internet, né, e a gente, vocês que são molecada, né, que hoje, né, não tem como a gente negar essa realidade, a gente vê o quanto que isso pode ser um apoio para a nossa luta. Por quê? Porque a gente consegue dar extensão para a nossa voz, né, consegue, na verdade, ser escutado, o que antes a gente não conseguia muito. Então, assim, a internet veio para ajudar a que esses movimentos negros tenham mais visibilidade. Pessoal, o que eu gostaria de fazer? Pode falar, Ivan. Só um detalhe. A Mônica falou o nome de um livro e a Thalita tinha falado outro nome do livro e eu não peguei. Você pode falar de novo, Thalita, por favor? Como aluno, é bom para poder estudar, para ver. O que eu falei, Ivan, foi o Rebeliões na Senzala. E o autor é Clóvis Moura. Ele tem outros livros também. Ele é brasileiro e ele fala essa questão da história do negro do Brasil, mas sob uma outra perspectiva, que isso é muito importante, de novo, porque a gente tem uma coisa invisibilizada, né? Como se essas pessoas não tivessem tido história, lutas, brigas, um monte de questões ali no meio, como se tivesse sido tudo muito pacífico, tá? Eu acho que eu tinha comentado esse aqui, que é o Olho Mais Azul da Toni Morrison, e esse daqui chama Negritude. O Olho Mais Azul? O Olho Mais Azul? E esse é o Negritude, Usos e Sentidos, do Kabengele Munanga. O Olho Mais Azul de quem é? O Olho Mais Azul é Toni, o quê? Da Toni Morrison. Eu vou colocar no chat os dois. Tá bom, obrigado. Eu ia pedir mesmo, se vocês puderem colocar no chat, tanto os autores dessas obras, quanto o nome do youtuber, Ale, que você mencionou agora há pouco, para que o pessoal tenha acesso, conheça um pouco mais de algo, né, também recente ali, dentro da realidade, inclusive, da internet. Ok, já vou colocar. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para o fechamento desse bloco? Aqui no chat não tem nenhuma pergunta. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer uma pergunta? Bom, a gente vai caminhar então para o nosso último bloco. Nesse bloco a gente gostaria de falar um pouco mais sobre o nosso papel, né, diante desse contexto, o papel do branco, o papel das escolas, das instituições, como a gente pode ter atitudes que combatam o racismo no dia a dia diante de todas as suas faces, né? Então, a gente entendeu um pouquinho como o racismo se apresenta no dia a dia, né? E a gente tem algumas faces aí que a gente precisa observar. E quais são as nossas ações, sejam individuais ou institucionais, para combater o racismo no nosso dia a dia. Posso começar? A Angela Davis, que é uma ativista, né, ela vai falar, né, que não adianta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, porque senão a gente não vai conseguir realmente mudar a realidade. Então, se você não é racista, mas se você vê ao seu redor comportamentos racistas, ações discriminatórias, e você não faz nada, você também é cúmplice. Então, para a gente mudar a estrutura, a gente tem que sair do nosso papel de passividade e ir também para ação, né? E para ação. E como que os brancos, quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só dos negros, a gente também está falando da questão da branquitude. A branquitude é uma construção onde a gente vê o branco como um ser superior. Então é importante a gente também falar da questão da branquitude e também falar da questão do racismo. E como que os brancos podem ajudar? Né? A primeira ação é você reconhecer os seus privilégios. É você perceber que realmente a gente está num país racista e você reconhecer como você enquanto detentor de privilégios. E você sim você pode fazer a diferença na roda de amigos, no seu meio social. Tem um termo muito falado, que a Djamila Ribeiro, né, que ela fala que é um lugar de fala. Né? E esse lugar de fala, ele está muito corrompido e as pessoas não estão entendendo muito o que é esse lugar de fala.
Ela fala que, lugar de fala, todos podem falar sobre a questão dos negros. Os brancos podem falar também, né? Mas a gente também tem que perceber, para a gente não confundir lugar de fala com representatividade. Porque tem que ter a questão da representatividade. Se a gente vai falar da questão dos negros, é importante que os negros também falem, né? Mas também a pessoa branca que ela estudou, ela também pode falar. E ela também pode falar nas suas rodas, nas rodas de piada, né, entre homens. Então, ou seja, ser, na verdade, um instrumento para compartilhar todas essas ideias e todas essas questões de humanidade. Então, é muito importante, primeiro, reconhecer os privilégios e também ajudar nessa luta, como, por exemplo, dos movimentos LGBTs, a gente também precisa dos héteros. Quando vai falar do machismo, a gente precisa dos homens. Então, assim, na verdade, ter essa questão que todo mundo pode estar falando. E a questão da educação, né? Ter a questão da educação antirracista, ela é fundamental, né? Porque a educação é a origem, né? Como eu disse aqui, né, que tem essa construção social dessa questão da identidade que a gente vai aprendendo desde a infância. Então, a gente entendeu sobre essa questão, e a escola também trazer essa questão da cultura negra, da ancestralidade, começar a contar nossa história, não de uma visão do branco dominador, né, porque sempre é contado por quem ganhou e que não são negros, né, porque aí vai trazer a história dos negros, não falar que os negros são escravos, são pessoas escravizadas, porque traz mais humanidade, né, porque não nasceram escravos, ou seja, a gente vai reaprendendo e buscando e fazendo esse resgate. Então, é muito importante. E quando a gente vai falar de criança, né, para a gente que tem criança em casa, para a gente, vocês que têm irmãos, a gente sempre falar da questão, né, do lúdico. Eu, na minha clínica, quando chego uma criança, eu não vou chegar para ela e sentar e falar, e aí, o que é o racismo? Não, a gente vai falar através do lúdico, através do brincar, né, através para ela entender mesmo, e criança é genial, é que a gente vai crescendo, vai ficando rígido, né? E até trouxe aqui, para finalizar minha fala, né, que até na Unesp que eu comprei, que teve uma palestra, que uma vez eu percebi que meus sobrinhos, né, estavam com conceitos meio rígidos demais, porque meu irmão até questão evangélica, não, nada contra, mas na estrutura dele estava muito rigoroso, e eu vi que poderia estar, né, nascendo preconceito. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu vou fazer através do lúdico. Aí tem um livro que eu vou indicar para vocês, para ler para criança, eu li para meus sobrinhos. Ó, chama A Princesa e a Costureira. Eu não sei se vocês já viram esse livro, maravilhoso. E eu comecei a ler para eles. Aí o que eu fiz para eles? Eu falei para o Davi Lucas, ó, tem uma pessoa branca e uma negra. Quem que é a princesa e quem que é a costureira? Aí o menor falou, ai tio, a princesa é a branca e a costureira é a negra. Aí eu falei para ele, ó, olha bem, a coroa está na cabeça de quem? Aí ele já ficou espantado. Da negra. Aí eu fui explicar para ele. Então vamos contar a história? Por que você acha que é o branco? Tá vendo? Então, ou seja, através do lúdico, a gente vai tentando desconstruir e vai entender. Aí eu fui lendo o livro, não vou dar spoiler, aí eu só sei que o livro conta assim que a princesa ia casar, a princesa negra ia casar, né, com o príncipe, estava muito feliz, e foi na costureira para reservar o vestido. Né? Só que quando a princesa viu a costureira e a costureira viu a princesa, elas se apaixonam. Eles arregalaram o olho e falaram, como assim? Aí eu fui explicar o que é o amor. Ou seja, tá vendo? Ao invés de eu ficar falando, olha, isso, ou seja, é através do lúdico. E é que é isso que a escola também, desde o ensino fundamental, sabe? A criança ela vai entender muito bem. E ela vai tentar, porque ela tá montando esse universo, né? Dentro dela. Então, como que está construindo e desconstruindo? Então, a gente vai pelas beiradas, a gente vai trabalhando na base, e eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que nessa linha do que o Ale falou, a gente pensar que tudo é pedagogia, né? Tudo é pedagogia, né, dessa realidade social que a gente está, né? Então, o que a gente come? Pedagogia política, né? O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente fala, é tudo uma pedagogia muito potente. E aí, acho que parar para pensar nisso, assim, né? Sair um pouco do automático e ter essa perspectiva um pouco antissistêmica e questionadora, né? Quantos filmes que eu assisti esse mês? Desses filmes, quantos tinha personagens negros, né?
Quantos livros que eu li? Dos livros que eu li, quantos autores e autoras eram negros, né? As músicas que eu escuto, sobre o que elas falam, né? Que pedagogia implícita que está ali dentro dela. A gente, se for pensar em corpo, né? Em corpo enquanto matéria, a gente é subsistido pelo aquilo que a gente come, né? E a gente se alimenta também, de alguma forma, de todas essas mídias, né? De toda essa realidade. E percebendo ou não, isso desde a infância, né? Então, se for pensar, sei lá, quem tem hoje 16 anos, 17, 18, 20, e aí vai, o quanto que não foi alimentado dessa ideologia, né? Dessa realidade. E aí eu acho que um primeiro momento é esse questionamento, né? Eu, enquanto professora, vejo na escola as crianças já falando que aquele lápis rosinha é lápis cor de pele. É cor de pele de quem? E elas têm 5 anos, né? O quanto de 5 anos de vida já não foi impregnado? E a gente, né? E aí eu acredito que esse seja um processo doloroso, e entre uma parte que o Ale falou, assim, né? Que a gente tem que pensar na responsabilidade enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito privilegiado, e aí pensar que vai ser difícil, né, então tomar responsabilidade, né, que é diferente da culpa, é se sentir responsável, né, e aí pensar, bom, eu sou responsável, o que eu posso fazer a partir disso? Não só ficar se sentindo, nossa, né, eu sou horrível, tá, tudo bem, reconheci, fui racista, né, e agora, o que eu posso fazer? E pensar, né, nos espaços que a gente está, quantos professores negros vocês têm? Dentro das escolas, né? Quantas pessoas negras cercam o seu ambiente social? E onde? Em que espaço que elas estão? O que elas fazem? Eu acho que questionar, né, essas questões, né, e esses espaços sociais é um aspecto importante, e ser um aliado na luta antirracista mesmo, assim, né? Vão ter, como a gente falou, movimentos e movimentos negros, né? Tem organizações que são fechadas para as pessoas negras, tem organizações que são abertas para pessoas negras e brancas, e eu acho que se o nosso horizonte é a construção de uma sociedade, né, não racista, uma sociedade em que raça não seja um marcador social para a desigualdade social, que a gente tem que construir isso em conjunto, porque racismo é coisa de branco, né? Quem que inventou essa grande fantasia do racismo, se não, né, a branquitude? Aí, quando eu falo branquitude, é toda uma organização social, né? Não estou falando de um sujeito lá, uma pessoa específica. E aí eu acho que é isso, né? Que a gente vai se formando todo dia, vai reconstruindo as nossas ideias, vai se sentindo mal mesmo, vai perguntando, né? Perguntar não ofende, a gente pergunta, nossa, será que eu posso falar isso? Será que essa expressão é legal? Né? E mudando os nossos atos, a nossa realidade é doloroso, é um processo, mas eu acho que a gente está abrindo caminhos para isso. Eu puxo 2 coisinhas que eram do outro bloco, mas eu acho que dá para a gente fazer uma liga aqui, em relação às leis, né? E eu penso pelo menos 2 leis importantes que a gente tem, né? Uma delas é a 7.716 de 89, que é a que a gente chama de lei antirracismo, né? E o racismo, no nosso país, ele é crime, é inafiançável e imprescritível. Quer dizer que não tem fiança e também não prescreve, né? Não é porque demorou para atuar que a coisa vai sair fora. Então, a gente está pensando numa questão de combate e de punição, não pode, isso é crime, né? Então, acho que essa é uma linha, mas não é só essa, porque isso também, só isso não adianta. Nós temos uma outra lei que é muito importante, que é a Lei 10.639, que depois foi alterada, colocando também para a questão indígena, que é uma lei que obriga que os currículos e as escolas tenham a cultura e a história africana nos seus currículos, e não somente nos currículos de história, literatura e arte, mas em toda a grade curricular. E você vê, certamente vocês vão lembrar das escolas de vocês, a maioria, eu sou capaz de apostar, que se teve na história alguma outra coisinha, mas essa lei não é cumprida. Então, você vê que há atuações, lugares onde a gente pode estar, em que as nossas atuações podem ser diferentes. Então, por exemplo, fazer cumprir a lei é uma atuação importante. Reclamar do não cumprimento dessa lei, se você for um professor, é uma atuação importante, né? Denunciar, fazer o seu boletim de ocorrência quando acontece um problema,
também é uma ação importante. Às vezes ela é triste, às vezes ela é cansativa, mas é assim que a gente vai fazendo também as coisas acontecerem, né? Então, acho que a lei fazer valer, né? Fazer com que essas leis valham, fazer pensar no nosso ambiente, principalmente aqui, que a gente está pensando na questão da escola, da continuidade, né? Vocês vão para a universidade, vocês estudarão numa instituição e depois serão professores ou serão profissionais, outros profissionais de outra instituição. Então, isso também é importante. E aí, ainda também, só nesses 2 pontos, né, acho que já foi dito, mas acho que uma coisa importante é a gente reconhecer a existência do racismo. A gente não consegue combater quando a gente nega. Ah, não, para mim cor não existe, né, que é o exemplo que se dá. Fala, putz, cara, você está com problema, porque cor existe, porque se faz diferença, porque não é uma ilusão de que a gente tem esse fosso, né, social e racial tão grande. Se para você não existe, você está equivocado, porque ela existe e ela faz gente sofrer, e são decisões tomadas em cima dela. Então, é preciso reconhecer. E agora, o outro passo não adianta, né, como a Thalita bem disse, ficar, então eu sou mesmo racista, ou né, é a estrutura, ou a instituição. Não, ele existe e eu tenho a minha parte. E acho que uma agenda positiva que a gente pode pensar é na questão da valorização da diversidade. E aí a valorização da diversidade não é por favor aos negros, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu vou fazer isso, é porque a diversidade tem valor. Porque há valor em se conhecer outras coisas. Há um ditado africano que vai dizer, cada um enxerga o sol do meio-dia pela sua própria janela. Quanto mais janelas a gente tiver aberta, mais condições de ver o fenômeno a gente vai ter, mais condições de enfrentar a nossa realidade a gente vai ter, né? Então, as pessoas que têm outra cultura, que são de outras religiões, que vivem em outros espaços, que têm famílias diferentes, que são de outra raça, elas têm coisas para contar para a gente, elas têm outras histórias para nos contar. Então, a diversidade não é um favor que se faz, é uma valorização porque ela é valorosa. E, na verdade, a gente está perdendo como sociedade quando a gente cala um grupo, ainda mais um grupo, por exemplo, quando nesse caso que a gente está falando da negritude, de que é metade da população, né? E que tem uma história, inclusive, de sofrimento, mas de muita cultura, de muita luta, de muita resistência. Não sei se vocês sabem, mas devem ter visto nas aulas de história, havia um projeto no Brasil de embranquecimento. Se dizia que quando a gente chegasse no ano 2000, toda a população brasileira seria branca. Isso foi um projeto, isso era falado, isso estava sendo discutido, de como a gente ia embranquecer a população, como se ser negro e ser pardo ou ser preto fosse realmente um problema. E o que acontece? A gente chega em 2021 e a população negra não acabou, né? Então você tem aqui, sim, uma questão de luta, de resistência, de força, e que na nossa sociedade a gente tem sim que valorizar, porque é valor, e porque somos nós somos povo brasileiro, somos todos nós somos, né, se não dessa mistura, desse contato, certamente, entre pretos, entre índios, entre brancos que vieram, então isso precisa ser sim valorizado autenticamente para a gente tocar aí o nosso país de um jeito melhor. Eu só gostaria de complementar, né, a Mônica, que ela falou da importância, né, da gente denunciar também, e também falar que há uma diferença, né, entre racismo e injúria racial. Porque quando a gente fala de racismo, a gente vai falar mais da coletividade, né? A discriminação de uma raça. Então, por exemplo, se você vai em algum lugar e você é impedido por ser negro de ir no estabelecimento, é racismo. Por quê? Porque não é exatamente você, mas é todo um todo, né? Agora, por exemplo, já a injúria racial já é uma questão mais individual. Então, se você, por exemplo, é xingado por você, né, por ser um ser único, então aí já vai na injúria racial. Mas, assim, independente, é importante a gente denunciar até para quebrar essa estrutura de violência no país. Pessoal, muito bom. Eu quero agradecer, né? A gente infelizmente tem que encerrar, porque tem alunos que já vão entrar na aula agora às 7.
Foi um prazer enorme receber vocês aqui, agradeço a generosidade de vocês, de darem um tempinho de estar aqui com a gente, a Mônica, a Thalita, o Alexandre, todos os alunos estão aqui presentes, a Gabi também que está aqui com a gente acompanhando e participando da nossa transmissão, né? Então, de coração, agradeço, né? E espero que a gente possa ter outras conversas tão prazerosas quanto essa, né? Que foi muito produtiva, agradeço de coração. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Pessoal, Muito só obrigada. para finalizar aqui, para quem não viu ainda, eles colocaram, a Mônica, o Ale, a Thalita, colocaram as informações no chat, então deem uma olhadinha para pegar as referências. Agradeço também, agradeço o Renan, agradeço Mônica, Ale, Thalita, pela atenção, pela paciência, né, e pela excelência em tudo que disseram. É muito importante que todos saibam. Muito obrigada mais uma vez, gente. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Até.